Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai para uma pergunta aqui, né? A análise de uma pergunta, e aí como é uma pergunta extensa, a gente vai dividir em duas partes aqui essa análise, tá bom? Então vamos lá. A metrologia é a ciência da medição e é fundamental na mecânica industrial para garantir a precisão e a qualidade dos componentes fabricados. A escolha correta dos instrumentos de medição é crucial para obter resultados confiáveis e garantir que as peças estejam dentro das especificações exigidas. A tabela abaixo apresenta alguns instrumentos de medição comuns e suas principais aplicações na mecânica industrial. Então tem uma tabela aqui indicativa e tem algumas informações, né, no que diz respeito a essas características, né? Então aqui a gente tem 5 instrumentos indicativos e algumas características sobre os mesmos, né? Então tem aqui paquímetro, né? Está aqui dizendo que a aplicação principal dele é medição de diâmetros internos e externos de profundidade. Micrômetro, né, dizendo que a principal aplicação está ligada à parte de medição de diâmetros externos, né? Obviamente existem vários tipos de micrômetros, né? E aí vários tipos de aplicações. Rugosímetro, né, um instrumento para medir a rugosidade superficial, né, ou seja, as imperfeições microgeométricas na superfície da peça, né? Então, quanto mais liso o acabamento, menor a rugosidade, quanto mais áspero, maior a rugosidade, né? Então, existe um instrumento que faz esse tipo de medição. Comparador de diâmetros, né, um instrumento bem utilizado, né, no que diz respeito ali à característica de calibradores, né, e aqui no caso, como é um comparador de diâmetro, a principal função dele é exatamente a medição de diâmetros, seja furos ou eixos. E aqui a gente tem o calibre de folga, né, que seria exatamente as lâminas ali para verificação de folga entre peças, né, ou seja, fazendo as medições ali nas aberturas. Só que eu quero destacar um detalhe, né, que é essa indicação que tem aqui ao lado, precisão, né? Essa indicação aqui da precisão, ela remete exatamente com a resolução do instrumento, né? E é esse tipo de detalhe que deve ser associado junto com a característica da peça, né? Ou seja, a característica geométrica da peça, para que seja escolhido de forma correta o instrumento que vai ser utilizado para a medição da mesma, né? Então, nesse caso aqui, tem um paquímetro, né, onde a resolução dele é 2 centésimos de milímetro, né? Ou seja, significa que ele vai te fornecer, né, um valor com precisão em intervalo de 2 centésimos. Então, por exemplo, um instrumento como esse, caso o valor real da peça, supondo que você vai fazer a medição de uma peça, o valor real da peça é esse aqui, 15 milímetros e 355 milésimos de milímetros. Observa que esse instrumento aqui, a relação da precisão dele está na casa centesimal, né, que seria essa segunda casa após a vírgula. Observa que a peça ela tem uma indicação já na terceira casa após a vírgula, né, ou seja, que seria ali na indicação milesimal. E então esse valor aqui, esses 5 milésimos aqui, esse instrumento ele não consegue te passar essa informação, né? E outro detalhe, até na casa centesimal, que seria essa segunda casa, observa que o valor termina com 5, né? Ou seja, 15,35, pegando só o valor centesimal. Esse instrumento ele também não te passaria essa informação. Ou ele passaria, por exemplo, 15,34 ou logo na sequência 15,36. Por que ele vai de 34 para 36? Porque o intervalo dele de medição é a cada 2 centésimos, né? Então ele não consegue passar com precisão uma leitura, né, que fique ali na indicação ali de 1 centésimo de intervalo, né? Ou seja, ele teria essa indicação aí a cada 2 centésimos. Né? Então, para uma situação como essa, esse instrumento ele não seria o mais indicado, né? Exatamente por causa da sua resolução em aplicação com o valor da peça. Só que tem um detalhe, aqui a gente está falando sobre a peça final, né? O resultado final da peça. Mas o que vai também caracterizar essa informação é a tolerância da peça.
né, se a tolerância aplicada ao processo ela trouxer uma caracterização que a informação da resolução seja aplicada, aí vai ser o ponto crucial para essa definição, né? Ou seja, aqui a gente tem a indicação da peça real, beleza, né? Mas se a tolerância da fabricação da peça for uma tolerância mais alta, o qual caracteriza a aplicação de uma aproximação, né, de uma precisão como essa de 2 centésimos, o instrumento poderia ser aplicado. Então existem vários fatores que venham a interferir nessa condição. Por exemplo, para deixar mais claro esse exemplo que eu passei agora há pouco, né, imagina que o resultado final da peça foi esse, 15,355 milímetros, ou seja, isso é o valor real, mas imagina que a indicação da peça, né, a indicação da peça real seja 15,2, né, mais ou menos 15,2 mais ou menos 2 décimos, tá? Aqui, 0,2. Ou seja, esse instrumento, o paquímetro de 2 centésimos, ele conseguiria realizar essa medição sem nenhum problema, porque a peça poderia variar de 15 milímetros até 15,4 milímetros, né? Então, por exemplo, nesse caso, esse valor real aqui indica que, de fato, se a peça tivesse com essa informação, ela estaria dentro desse intervalo, ok? E como a tolerância ela está ali como mais ou menos 2 décimos, ou seja, um valor, né, bem menos preciso do que a própria resolução do paquímetro, ele poderia ser aplicado sem nenhum problema. Existe uma regra referente a isso, né? Existe uma regra referente a esse tipo de análise que a gente vai falar no próximo vídeo, né? Mas de antemão o instrumento ele serviria para fazer essa análise. Então você precisa ficar atento exatamente com essas características, porque se você for utilizar um instrumento que não seja compatível com a peça, né, com o projeto que está sendo ali analisado, né, você pode ter falha já no controle de qualidade ali da operação, tá bom? Então no próximo vídeo a gente vem aqui para finalizar, né, essa questão e falar sobre essa característica. Valeu!